Olá, pessoal. Hoje nós vamos iniciar História, tá? Na apostila número 3, capítulo número 1, Grupos Tradicionais e a Conquista dos Direitos, lá na página 4, ok? Jairo, pai do Elias, resolveu levar o filho e alguns amigos para visitar o arquivo do jornal JP Notícias, onde trabalhava como jornalista. Ao ler notícias antigas durante a visita, as crianças perceberam que, em diferentes momentos da história do Brasil, foi preciso que a população lutasse para conquistar os seus direitos. A luta dos negros por liberdade e igualdade. Elias e os amigos ficaram muito interessados em conhecer notícias que retratavam lutas de grupos sociais por direitos. Observe com bastante atenção a ilustração acima e diga que grupo social está apresentado na página do jornal para o qual a Marina está apontando. Bom, eu acho que estão apontando para os negros escravizados. Você já estudou sobre diversos povos que migraram para o Brasil, entre eles os negros escravizados. Indique o local de origem deles. De onde vieram os negros para o Brasil? Eles vieram da África. Uma das edições históricas publicadas em 1883 trazia a seguinte manchete: a favor do abolicionismo. As crianças já tinham estudado na escola o que significava ser abolicionista. Você também sabe, abolicionistas são as pessoas que são a favor da liberdade dos negros. Então, agora aqui temos a imagem do engenho manual, né, do caldo de cana e uma senhora brasileira em seu lar. Você já sabe que milhões de africanos foram trazidos à força ao Brasil e aqui eles foram utilizados como mão de obra escrava em diferentes atividades. Eles eram expostos aos mais diversos perigos e sofriam punições e castigos físicos constantemente. Mas, contra esse abuso e a favor da sua liberdade, os escravos lutaram e resistiram por meio de diversas práticas. Você já estudou as formas de resistência dos escravizados durante o período colonial. Cite alguns exemplos. Eles fugiam, eles construíram quilombos, eles sabotavam as máquinas, as plantações, tá? Jairo lembrou às crianças que ao longo do tempo as pressões realizadas por escravos e libertos, que eram escravos que conquistaram a liberdade, colaboraram para o fim do sistema escravista no Brasil. No século XIX, as lutas dos negros escravizados ganharam um aliado, o movimento abolicionista. Esse movimento contava com a participação de advogados, jornalistas, políticos, estudantes e escravizados. Por meio de manifestações públicas e da publicação de artigos em jornais, o governo foi obrigado a aprovar leis que garantiam uma gradual libertação da população escravizada. Até que, em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, abolindo a escravidão. Depois de 1888, os negros passaram a ter uma vida melhor? Não, Marina, ele levou muito tempo para haver uma mudança significativa na vida dos libertos. Na sua opinião, por que demorou para que os negros libertos pudessem ter alguma melhoria de vida? Então, é uma resposta pessoal que vocês vão por aí. Por que vocês acham que demorou para eles conquistar ah, uma melhoria de vida? Compreendendo documentos, a liberdade da imprensa. Na época em que ocorreu a abolição da escravidão no Brasil, o país já possuía alguns jornais que traziam notícias variadas. No JP Notícias havia um exemplar de um outro jornal no qual foi publicada uma notícia sobre esse acontecimento. Então aí, ó, temos uma notícia, vocês observam que tem algumas palavras escritas de maneira diferente. No caso, Brasil, extinção, estão vendo? Observem bem. Tá? Então, ó, ao ler a notícia, você provavelmente identificou algumas palavras escritas de maneira diferente. Então, ó, copie essas palavras no seu caderno e reescreva-as de forma como a redigimos hoje, como escrevemos hoje. O que diz a capa da notícia? A capa da notícia está falando sobre a liberdade dos negros, o 13 de maio, a lei que libertou os escravos. O que significa quando uma notícia aparece na capa de jornal? Ela significa que é uma coisa muito importante, por isso ela é uma manchete, ela é algo bem importante. Qual é a data que aparece no jornal? 13 de maio de 1888.
A quem se destinava a notícia apresentada no jornal? Toda notícia que venha num jornal se destina a todos os cidadãos, a todos nós. Então, na época, era para todo mundo. Na sociedade da época, todos tinham acesso à informação trazida no jornal? Não, não eram todos que sabiam ler. As que mais precisavam saber, não sabiam ler. Então, eles só sabiam da notícia através de outra pessoa que soubesse ler e passasse a informação para eles. Então, é dessa maneira que eles sabiam da notícia. E nos dias de hoje, todo mundo tem acesso à educação? Sim ou não? Se você respondeu que sim, represente no espaço abaixo algum meio pelo qual a sua família consulta informações do cotidiano. Quando seus pais querem saber alguma coisa do dia a dia, onde eles vão procurar informações? Então, desenhe aí no espaço abaixo o meio pelo qual a família consulta as informações. A herança da escravidão. Vamos lá. Jairo explicou que a abolição da escravidão não foi conquistada de maneira tranquila. Havia muitos grupos, como os então chamados senhores de escravos, que não aceitavam renunciar aos trabalhadores escravizados. Essa situação ampliou a exclusão do negro na sociedade brasileira. Com a liberdade, os ex-escravizados conseguiram melhorar de vida? Não, não conseguiram. Depois de libertos, eles não receberam qualquer tipo de ajuda do governo. Eles não conseguiam emprego, tá? Passaram por muitas dificuldades. Correto, Marina? Muitos deles, apesar de livre, não tinham um local adequado para morar, um acesso à educação ou aos trabalhos dignos. Muitos dos escravizados, sem expectativa de melhorar suas condições, continuaram a trabalhar para seus antigos senhores. Outros migraram para a cidade em busca de uma nova vida. Além disso, apesar da liberdade recém-conquistada, muitos tiveram de enfrentar repressões policiais, falta de pagamento por trabalhos realizados e racismo. Esses fatores contribuíram para que a população negra permanecesse discriminada e continuasse sendo vítima de preconceito, situação que perdura até os dias de hoje. Então, descubra qual é a situação dos negros na sociedade atual. Na sociedade atual, os negros ainda são discriminados, tá? E elabore um pequeno texto, o que mudou e o que ainda precisa mudar para que eles alcancem a dignidade que eles merecem. Você faz a história. Diga não ao racismo. Vamos lá. A escravidão foi abolida no Brasil em 1888, mas ainda nos dias de hoje há discriminação contra os negros. Esse tipo de comportamento é chamado de racismo e é considerado crime em nosso país, segundo a Lei 7.716, assinada no 5 de janeiro de 1989. A lei estabelece punição para os crimes resultantes da discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Em seu dia a dia, você já presenciou ou assistiu na TV alguma prática racista? Eu creio que todo mundo já viu, tá? Inclusive, esses dias no Jornal Nacional passou uma notícia que um rapaz comprou um relógio para seu pai no shopping e quando ele voltou na loja, os seguranças pegaram ele, tiraram da loja, foi um crime de racismo, tá? E até ele provar que ele tinha comprado o relógio. Então, isso é um crime de racismo. Então, que tal em grupo? Bom, não vai poder ser em grupo, né, pessoal? Criarem uma folha de papel sulfite, um desenho como forma de manifestação contra o racismo. Então, vocês vão pegar uma folha de sulfite, vocês vão desenhar, fazer um desenho como uma forma de manifestação contra o racismo. Depois vocês vão tirar uma foto desse desenho e enviar para mim no meu particular. Eu quero ver o desenho de todo mundo, ok, pessoal? Então esse trabalhinho vai ser colocado não no grupo, no meu particular, porque a maioria já tem o meu particular. Então vocês vão fazer um desenho sobre uma manifestação contra o racismo, uma folha de sulfite, pintar, colorir bem bonito e depois enviar para mim, no meu particular, não no grupo, ok? Então,
A cidadania indígena. Ok. Aí, a cidadania indígena. Elias e os amigos estavam gostando muito do passeio pelo jornal, principalmente porque estavam refletindo sobre algo fundamental para todas as pessoas, os seus direitos. Uma notícia em especial chamou a atenção do Ita. Essa notícia é sobre uma luta dos povos indígenas. Sim, Ita, eles também precisam lutar por seus direitos e continuam lutando até hoje. Ita encontrou uma notícia histórica que tinha relação com seu povo. Essa notícia o fez pensar nas lutas que os indígenas precisam e ainda precisam fazer para garantir os seus direitos. Eles precisaram e ainda precisam. Jairo explicou às crianças que, por muito tempo, os indígenas foram vistos como grupos que precisavam ser civilizados, ou seja, que deveriam abandonar a sua cultura e aderir à cultura europeia. Então, eles queriam que os índios deixassem a sua cultura e aprendessem a cultura europeia. Com isso, muitos povos precisavam lutar e se isolar para não serem extintos pela violência dos não indígenas. Essa visão perdurou no início do século XX. Foi só a partir da década de 1960 que os indígenas passaram a ser considerados cidadãos e foram contemplados por políticas públicas voltadas à preservação dos seus direitos. Neste contexto, surgiu a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, órgão do governo federal encarregado de promover ações para garantir a preservação dos indígenas brasileiros. Os Irmãos Vilas Boas foram um dos grupos que lutaram para garantir direitos dos indígenas. Em 1988, com a nova Constituição, foi reforçada a noção de que os povos indígenas brasileiros são cidadãos e possuem direitos, como ter suas terras demarcadas e sua identidade cultural preservada. Atualmente, mesmo com uma legislação própria e a gerência da FUNAI, os indígenas têm buscado o apoio de outras entidades, como as organizações não governamentais, as ONGs, para poderem lutar contra a invasão de suas terras e o desrespeito às suas tradições. Nessa sociedade atual, quais são os problemas enfrentados pelas populações indígenas brasileiras? Então, as demarcações de suas terras, né? A briga lá, os conflitos com a retirada da madeira, o minério, tá? Então, lembre-se do que você já estudou em anos anteriores. Ok, pessoal? Até a próxima aula.